Olá pessoal, eu sou o professor Antônio e nesse momento agora nós vamos falar sobre física. Isso. E em física, o que? Física é a ciência exata que estuda basicamente o conceito da natureza, tá? Nós estudamos a transformação da natureza e das coisas que estão ao nosso redor, tá? E nos dá muitos parâmetros. E para você entender física, você tem que entender que é uma ciência exata, que estuda fenômenos, ok? Mas nós vamos entrar em velocidade média. Velocidade média tem uma forma específica. Forma específica para eu resolver velocidade média, tá ok? E eu vou explicar a fórmula para vocês antes de nós fazermos um exercício. Eu passei para vocês um material aí que vocês devem ter baixado e a leitura do material já explica basicamente o que é a fórmula, mas eu quero dar um passo aqui um pouco mais aprofundado dentro da fórmula, explicando ela passo a passo. Então vamos lá. Ó, na velocidade média, Vm quer dizer velocidade média. Esse símbolo aqui na física chama-se delta, ou seja, variação. É o símbolo delta que tem como objetivo nos indicar uma variação. O que é uma variação? Variação é um ponto x a y, vamos assim, a grosso modo dizer. É um espaço de tempo ou espaço. Um pedaço de tempo ou um pedaço de espaço. Vamos supor que nós temos aqui uma trajetória, mas eu quero medir só esse espaço, só a velocidade média, só entre esse espaço de 1 para 2. Tá? Isto é basicamente o delta, a variação que eu vou medir aqui entre o ponto 1 e o ponto 2. É isso que o exercício está pedindo, que nós vamos fazer exercício dessa natureza. Então, delta, espaço, variação de espaço, e delta t, variação de tempo. Tá? Dentro do exercício, nós vamos ter essa possibilidade de uma variação maior, depende do exercício. Agora, eu quero que você preste atenção na fórmula. A fórmula é exatamente do jeito que está aqui. O ΔS sempre vai ficar na parte de cima. E o ΔT sempre vai estar na parte de baixo. Porque nós temos aqui um conceito de fórmula a seguir, né? Desta forma. A fórmula vai ser fixa para qualquer tipo de exercício dessa natureza. Falou em velocidade média? A fórmula é essa, nesse formato, e não muda. Agora nós temos uma variação dessa fórmula também, que vão ter exercício que você vai ter que usar essa variação para chegar na fórmula. Aqui, ó, velocidade média é igual a SI menos SF. TI menos TF. O que quer dizer isso, professor? Bom, velocidade média é a mesma velocidade média que está aqui, é essa. S de espaço, SI, I de inicial, ou seja, espaço inicial, e F de final. Espaço inicial, espaço final. Da mesma forma, tempo inicial, tempo final. Por que isso? Ah, professor, são duas formas? Não, é a mesma forma. Só que o que vai determinar qual delas você vai usar é justamente a leitura do seu exercício. Quando você ler o exercício, ele vai te dar parâmetros para você saber o que você vai usar, ou sim ou não. O que acontece? Nós vamos fazer exercícios específicos. Começamos com essa forma, que é a forma base, né? Que a gente vai fazer alguns exercícios. Eu vou fazer um exercício aqui agora para vocês, para mostrar
como que eu uso essa fórmula. E depois, no outro vídeo, nós vamos fazer uma dessa mesma natureza. Presta atenção que as duas formas têm a mesma finalidade. Mesma finalidade. A única coisa é que uma trabalha com dois dados, duas situações, tanto para espaço como para tempo. Agora, percebam que essa aqui tem o símbolo da variação. Essa aqui não tem o símbolo da variação. Mas o que é o SI e o SF? É o ponto inicial, o ponto 1 e o ponto final aqui, certo? Na realidade, dependendo do exercício, você vai sempre pegar o maior pelo menor. Você vai fazer o SF menos o SI. Aqui, onde você vai colocar não vai dar nenhuma mudança na forma, mas é só para você entender que você vai pegar da mesma forma que isso aqui é uma variação, é isso aqui, ó. Por quê? Não é uma variação a final menos inicial ou inicial menos a final, da mesma forma o tempo. Final menos inicial ou inicial menos final é um espaço de tempo, não é um espaço de tempo? Que eu tenho um menos o outro, que eu vou ter a variação, da mesma forma que eu tenho essa variação aqui, eu tenho essa variação aqui. Só não tem o símbolo da variação. Mas por que o exercício dessa forma? Porque vão ter exercícios que vão te dar dois dados de espaço e dois dados de tempo. Então você vai precisar subtrair um do outro para chegar na variação exata, tá bom? Torno a dizer, não são duas fórmulas, é uma fórmula só. Só que a forma de fazer são diferentes de acordo com a leitura do seu exercício. Aí você vai fazer de acordo com o exercício está pedindo, tá? Isso na leitura nós vamos ver. Eu vou fazer um exercício agora e aí você vai entender um pouco melhor isso que eu estou falando. Bom, vamos fazer o exercício agora, que eu falei em questão, que é esse aqui. Eu vou ler o exercício para você e vou aplicar exatamente essa fórmula que nós acabamos de ver aqui com vocês. Vamos lá, vamos ler o exercício primeiro. Um ônibus percorre uma distância de 5.000 metros em 400 segundos. Determine a velocidade média em metros por segundo. Percebam que o exercício ele é direto, ele é curto e grosso aqui. Ele já te dá o espaço e também te dá o tempo. Ou seja, nessa situação você simplesmente vai pegar os dados que está no exercício e passar para a fórmula. Vamos pôr a fórmula aqui? A fórmula é aqui, ó, velocidade média é igual delta S sobre delta T. Essa é a nossa fórmula base que você vai resolver o exercício. Agora eu vou retirar do exercício esses dados aqui numericamente. Vamos lá. Eu vou tirar o delta S, o meu delta T e a minha velocidade média. Simples assim. O que eu tenho aqui dentro do exercício? Vou ler de novo o exercício pausadamente. Pessoal, é importante você ler o exercício, porque só na leitura do exercício que você vai entender o que você tem que fazer no exercício, né? Não é simplesmente jogar os dados ali na forma aleatoriamente. Você tem que ler e direcionar no ponto certo. E é isso que eu vou fazer aqui, mostrando passo a passo para você aqui, ó. Um ônibus percorre uma distância. Olha aqui, distância. O que é distância? Distância é espaço. Lembra que eu fiz aquele exemplo? Ó? 1, 2. Tá? Eu tenho uma trajetória e eu tenho um espaço aqui, ó, entre 1 e 2, determinado. É o que foi determinado aqui, ó. Qual é o meu espaço aqui? 5.000 metros. 5.000 metros é o quê? Delta S, S de espaço. Então eu tenho 5.000 metros. Tá? 5.000 metros. Agora, em 400 segundos. Segundos vem de horas, certo? Segundo, minutos e horas. É
tempo, tá? Tempo. Então, ΔT, 400 segundos. Agora eu quero que você preste atenção nesse ponto do exercício. Determine a velocidade média em metros por segundo. Perceberam que o exercício está pedindo uma medida específica no final. E é aí que está a diferença no exercício. Cada exercício vai ter uma métrica diferente. Então é importante você olhar para essa métrica e saber que você precisa fazer alguma coisa no exercício. Aqui, vamos ver o que está acontecendo aqui. O meu ΔS, o meu espaço está em metros. Ótimo. E o meu ΔT está em segundos. Metros por segundo. Então, desde que o exercício, você já percebeu isso, que o exercício está em metros por segundo, ele me deu dados em metros, ele me deu dados em segundo. Qual é a diferença? Ah, professor, vamos supor que aqui, em vez de ser metros, estivesse em quilômetros. E aqui, em vez de segundo, estivesse em horas. E ele pediu em metros por segundo. Eu colocaria esses dados direto aqui? Não. Teria que transformá-los em metros e em segundo. Mas mais à frente, terminando esse exercício, eu vou mostrar essa conversão para você, né? Não é o caso desse exercício. O exercício já está me dando em metros por segundo. Então, eu simplesmente vou colocar os dados que eu achei na fórmula e resolver puro e simples. Não vou precisar fazer nenhuma conversão. Também não vou precisar usar aquela outra subfórmula, assim a gente pode dizer, de eu colocar o espaço inicial menos o final, porque aqui ele não me deu nem espaço inicial nem final, ele me deu um espaço fixo em metros, e aqui ele me deu um tempo fixo em segundos. Ponto final. Não precisa fazer mais nada, eu não preciso transformar e nem preciso usar a segunda fórmula. Eu simplesmente vou colocar o que eu tenho na fórmula e resolver o exercício. Viram a diferença? Nós vamos fazer outros exercícios, vocês vão ver a diferença de um para outro. Mas eu já quero mostrar aqui para você que existe uma variação de formas de fazer o exercício com a mesma fórmula. Vai da interpretação do seu exercício, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou colocar os dados que eu achei aqui na minha fórmula. Então, vamos lá. Velocidade média é igual. Qual que é o meu ΔS? Meu ΔS é 5.000. Dividido pelo meu ΔT. Qual é o meu ΔT? O meu ΔT é 400. É uma divisão pura e simples. Eles já estão nas medidas que eu preciso, que é metros por segundo. Eu simplesmente vou resolver. 5.000 dividido por 400 vai dar 12,5. 12,5 o quê? Metros por segundo. Esta é a resposta do exercício. Simples? Sim. As contas em si, elas são muito básicas, pessoal. É uma divisão pura e simples. Você vai ter no máximo uma multiplicação num exercício que você precisa, ou uma subtração, no caso daquela outra forma que nós vimos aqui. Então, basicamente é isso. Já estou com o meu resultado aqui feito. Ou seja, respondi o que o exercício pediu. Ele pediu o quê? Ele pediu para determinar a velocidade média em metros por segundo. A velocidade média que ele estava nesse espaço aqui, ó, vamos lá. Eu vou desenhar para a gente entender. Um ônibus percorre uma distância, olha, ele está num sentido, a distância de 5.000 metros, ou seja, a partir do ponto 0 até o ponto 5.000 metros. Isso aqui é o que eu quero saber. Com um tempo de 400 segundos. Perceberam? Isso aqui é o exercício. Eu estou aqui fazendo explicando o exercício.
esse espaço daqui para cá tem 5.000 metros. E o tempo que ele levou para esse espaço aqui foi de 400 segundos. Qual foi a pergunta do exercício? Qual que é a velocidade média que ele gastou daqui para cá? Ele saiu daqui e chegou aqui. E qual é a velocidade média que esse ônibus desenvolveu nesse percurso? A velocidade média foi 12,5 metros por segundo. Essa é a resposta do exercício. Perceberam? Eu vou explicar agora para vocês a questão da conversão que eu falei aqui, de quilômetros para horas, ou para metros por segundo, né? Ou ao contrário, que o mais usado é metros por segundo. O que você vai mais achar nesse exercício é metros por segundo. Mas eu vou fazer uma tabelinha que vocês têm aí no material que eu deixei com vocês. Mas eu vou explicar aqui, bem simples para você entender. Bom, pessoal, vamos lá então. A tabelinha de conversão que eu estou falando para você é esta. Vocês vão ter duas situações, basicamente, dentro desses exercícios que nós vamos fazer. Assim, ora vocês vão estar em quilômetros por hora e vão precisar converter em metros por segundo. Eu vou explicar quando você vai fazer isso. E ora você vai estar em metros por segundo e vai precisar converter em quilômetros por hora. Tá? Por que isso acontece? Lembra do exercício do ônibus que nós acabamos de fazer? Ele te dava as medidas tanto de espaço como de tempo, e no final ele fazia uma pergunta: determine a velocidade média em metros por segundo. Vamos supor que ele me falasse assim: determine a velocidade de metros em quilômetros por hora. O exercício não estava em metros por segundo? Ou seja, você teria que pegar a resposta e multiplicar por 3,6. Porque nós não achamos aquela resposta em metros por segundo, 12,5 metros por segundo, só que ele não queria em metros por segundo, ele queria em quilômetros por hora. Então eu ia pegar aqueles 12,6 e multiplicar por esse percentual aqui, ó. Porque eu estava aqui, ó. Perdão, eu estava aqui, ó. Eu estava em metros por segundo, só que o exercício me pediu em quilômetros por hora. Então, eu achei lá 12,5 metros por segundo. Ah, mas o exercício não está pedindo metros por segundo, está pedindo quilômetros por hora. Simplesmente eu ia pegar e multiplicar aquele valor por 3,6, né? E me daria em quilômetros por hora. É esta a conversão, pura e simples, né? Você já converteria no final. Da mesma forma que eu estava em quilômetros, vamos supor que aquele ônibus ele tinha me dado em quilômetros por hora. O resultado fosse em quilômetros por hora, mas eu precisaria em metros por segundo. Então eu pegaria o resultado que estava em quilômetros e dividiria por 3,6. 3,6 é uma taxa fixa. Tanto faz para multiplicar como para dividir, você vai usar o mesmo percentual. Tá? Não se espante com isso. É bem assim mesmo. Só essa tabelinha, vamos assim dizer, de conversão, só serve para isso. Para ajustar a resposta dependendo do exercício. Tá? Então, aquele exercício em questão, ele me deu em metros por segundo e pediu em metros por segundo. Não precisei fazer conversão. Eu puramente simples peguei e resolvi o exercício, fiz a divisão e já tive a resposta em metros por segundo. Mas, se você vai encontrar exercícios que vão te dar uma medida e vão pedir a resposta em outra medida. Vão te dar em quilômetros, vão pedir em metros por segundo. Ou vai te dar em metros por segundo e quer a resposta em quilômetros por hora. Então, você só divide ou multiplica de acordo com o exercício. Puro e simples assim. É uma multiplicação básica, nada mais que isso, tá bom? Bom, pessoal, eu espero ter ajudado nesse primeiro momento, tá? Eu quis resolver um exercício e explicar esse material que eu mandei para vocês. Temos alguns exercícios para fazer. Eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Muito obrigado.
distância. Bom, vamos fazer o exercício agora, que eu falei em questão, que é esse aqui. Eu vou ler o exercício para você e vou aplicar exatamente essa fórmula que nós acabamos de ver aqui com vocês. Vamos lá, vamos ler o exercício primeiro. Um ônibus percorre uma distância de 5.000 metros em 400 segundos. Determine a velocidade média em metros por segundo. Percebam que o exercício ele é direto, ele é curto e grosso aqui. Ele já te dá o espaço e também te dá o tempo. Ou seja, nessa situação você simplesmente vai pegar os dados que está no exercício e passar para a fórmula. Vamos pôr a fórmula aqui? A fórmula é aqui, ó, velocidade média é igual delta S sobre delta T. Essa é a nossa fórmula base que você vai resolver o exercício. Agora eu vou retirar do exercício esses dados aqui numericamente. Vamos lá. Eu vou tirar o delta S, o meu delta T e a minha velocidade média. Simples assim. O que eu tenho aqui dentro do exercício? Vou ler de novo o exercício pausadamente. Pessoal, é importante você ler o exercício, porque só na leitura do exercício que você vai entender o que você tem que fazer no exercício, né? Não é simplesmente jogar os dados ali na forma aleatoriamente, você tem que ler e direcionar no ponto certo. E é isso que eu vou fazer aqui, mostrando passo a passo para você aqui, ó. Um ônibus percorre uma distância. Olha aqui, distância. O que é distância? Distância é espaço. Lembra que eu fiz aquele exemplo? 1, 2. Tá? Eu tenho uma trajetória e eu tenho um espaço aqui, ó, entre 1 e 2, determinado. É o que foi determinado aqui, ó. Qual é o meu espaço aqui? 5.000 metros. 5.000 metros é o quê? Delta S, S de espaço. Então eu tenho 5.000 metros. Tá? 5.000 metros. Agora, em 400 segundos. Segundos vem de horas, certo? É segundo, minutos e horas. É tempo, tá? Tempo. Então, delta T, 400 segundos. Agora eu quero que você preste atenção nesse ponto do exercício. Determine a velocidade média em metros por segundo. Perceberam que o exercício está pedindo uma medida específica no final. E é aí que está a diferença no exercício. Cada exercício vai ter uma métrica diferente. Então é importante você olhar para essa métrica e saber que você precisa fazer alguma coisa no exercício. Aqui, vamos ver o que está acontecendo aqui. O meu delta S, o meu espaço está em metros. Ótimo. E o meu delta T está em segundos. Metros por segundo. Então, desde que o exercício, você já percebeu isso, que o exercício está em metros por segundo, ele me deu dados em metros, ele me deu dados em segundo. Qual é a diferença? Ah, professor, vamos supor que aqui, em vez de ser metros, estivesse em quilômetros. E aqui, em vez de segundo, estivesse em horas. E ele pediu em metros por segundo.
eu colocaria esses dados direto aqui? Não. Teria que transformá-los em metros e em segundo. Mas mais à frente, terminando esse exercício, eu vou mostrar essa conversão para você, né? Não é o caso desse exercício. Esse exercício já está me dando em metros por segundo. Então, eu simplesmente vou colocar os dados que eu achei na fórmula e resolver puro e simples. Não vou precisar fazer nenhuma conversão. Também não vou precisar usar aquela outra subfórmula, assim a gente pode dizer, de eu colocar o espaço inicial menos o final, porque aqui ele não me deu nem espaço inicial nem final, ele me deu um espaço fixo em metros, e aqui ele me deu um tempo fixo em segundos. Ponto final. Não precisa se fazer mais nada, eu não preciso transformar e nem preciso usar a segunda fórmula. Eu simplesmente vou colocar o que eu tenho na fórmula e resolver o exercício. Viram a diferença? Nós vamos fazer outros exercícios, vocês vão ver a diferença de um para outro. Mas eu já quero mostrar aqui para você que existe uma variação de formas de fazer o exercício com a mesma fórmula. Vai da interpretação do seu exercício, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou colocar os dados que eu achei aqui na minha fórmula. Então, vamos lá. Velocidade média é igual. Qual que é o meu ΔS? Meu ΔS é 5.000. Dividido pelo meu ΔT. Qual é o meu ΔT? O meu ΔT é 400. É uma divisão pura e simples. Eles já estão nas medidas que eu preciso, que é metros por segundo. Eu simplesmente vou resolver. 5.000 dividido por 400 vai dar 12,5. 12,5 o quê? Metros por segundo. Esta é a resposta do exercício. Simples? Sim. As contas em si, elas são muito básicas, pessoal. É uma divisão pura e simples. Você vai ter no máximo uma multiplicação num exercício que você precisa, ou uma subtração, no caso daquela outra forma que nós vimos aqui. Então, basicamente é isso. Já estou com o meu resultado aqui feito. Ou seja, respondi o que o exercício pediu. Ele pediu o quê? Ele pediu para determinar a velocidade média em metros por segundo. A velocidade média que ele estava nesse espaço aqui, ó, vamos lá. Eu vou desenhar para a gente entender. Um ônibus percorre uma distância, olha, ele está num sentido, a distância de 5.000 metros, ou seja, a partir do ponto 0 até o ponto 5.000 metros. Isso aqui é o que eu quero saber. Com um tempo de 400 segundos. Perceberam? Isso aqui é o exercício. Eu estou aqui fazendo explicando o exercício. Esse espaço daqui para cá tem 5.000 metros. E o tempo que ele levou para esse espaço aqui foi de 400 segundos. Qual foi a pergunta do exercício? Qual que é a velocidade média que ele gastou daqui para cá? Ele saiu daqui e chegou aqui. E qual é a velocidade média que esse ônibus desenvolveu nesse percurso? A velocidade média foi 12,5 metros por segundo. Essa é a resposta do exercício. Perceberam? Eu vou explicar agora para vocês a questão da conversão que eu falei aqui, de quilômetros para horas, ou para metros por segundo, né? Ou ao contrário, que o mais usado é metros por segundo. O que você vai mais achar nesse exercício é metros por segundo. Mas eu vou fazer uma tabelinha que vocês têm aí no material que eu deixei com vocês. Mas eu vou explicar aqui, bem simples para vocês entenderem.
3, 2. Bom, pessoal, vamos lá então. A tabelinha de conversão que eu estou falando para você é esta. Vocês vão ter duas situações, basicamente, dentro desses exercícios que nós vamos fazer. Assim, ora vocês vão estar em quilômetros por hora e vão precisar converter em metros por segundo. Eu vou explicar quando você vai fazer isso. E ora você vai estar em metros por segundo e vai precisar converter em quilômetros por hora. Tá? Por que isso acontece? Lembra do exercício do ônibus que nós acabamos de fazer? Ele te dava as medidas tanto de espaço como de tempo, e no final ele fazia uma pergunta: determine a velocidade média em metros por segundo. Vamos supor que ele me falasse assim: determine a velocidade de metros em quilômetros por hora. O exercício não estava em metros por segundo? Ou seja, você teria que pegar a resposta e multiplicar por 3,6. Porque nós não achamos aquela resposta em metros por segundo, 12,5 metros por segundo, só que ele não queria em metros por segundo, ele queria em quilômetros por hora. Então eu ia pegar aqueles 12,6 e multiplicar por esse percentual aqui, ó. Porque eu estava aqui, ó. Perdão, eu estava aqui, ó. Eu estava em metros por segundo, só que o exercício me pediu em quilômetros por hora. Então, eu achei lá 12,5 metros por segundo. Ah, mas o exercício não está pedindo metros por segundo, está pedindo quilômetros por hora. Simplesmente eu ia pegar e multiplicar aquele valor por 3,6, né? E me daria em quilômetros por hora. É esta conversão, pura e simples, né? Você já converteria no final. Da mesma forma que eu estava em quilômetros, vamos supor que aquele ônibus ele tinha me dado em quilômetros por hora. O resultado fosse em quilômetros por hora, mas eu precisaria em metros por segundo. Então eu pegaria o resultado que estava em quilômetros e dividiria por 3,6. 3,6 é uma taxa fixa. Tanto faz para multiplicar como para dividir, você vai usar o mesmo percentual. Tá? Não se espante com isso. É bem assim mesmo. Só essa tabelinha, vamos assim dizer, de conversão, só serve para isso. Para ajustar a resposta dependendo do exercício. Tá? Então, aquele exercício em questão, ele me deu em metros por segundo e pediu em metros por segundo. Não precisei fazer conversão. Eu puramente simples peguei e resolvi o exercício, fiz a divisão e já tive a resposta em metros por segundo. Mas, se você vai encontrar exercícios que vão te dar uma medida e vão pedir a resposta em outra medida. Vão te dar em quilômetros, vão pedir em metros por segundo. Ou vai te dar em metros por segundo e quer a resposta em quilômetros por hora. Então você só divide ou multiplica de acordo com o exercício. Pura e simples assim. É uma multiplicação básica, nada mais que isso, tá bom? Bom, pessoal, eu espero ter ajudado nesse primeiro momento, tá? Eu quis resolver um exercício e explicar esse material que eu mandei para vocês. Temos alguns exercícios para fazer. Eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Muito obrigado.